Olá, bom dia a todos, né? Como vocês estão? Hoje nós vamos continuar estudando na nossa aula de história sobre as nossas responsabilidades na escola e na família. Será que nós temos responsabilidades na escola? Hein? Precisamos conhecer um pouco mais. Olha só, as regras e responsabilidades na escola. Na escola, os alunos têm algumas responsabilidades. Será que nós saberíamos falar quais são essas responsabilidades? Eu acredito que sim, vocês já devam estar, cuidar da limpeza dos ambientes. Por que é nosso dever cuidar da limpeza dos ambientes? Porque nós encontramos a escola limpa. E que ambientes são esses? Os ambientes da sala de aula, do pátio, do lugar onde nós lanchamos, dos banheiros, né? Todas as vezes que nós jogamos um lixo no chão, nós não estamos sendo responsáveis com as nossas atitudes. Conservar o nosso material escolar, né? Cuidar do material é responsabilidade do aluno. Participar das aulas, olha, nós precisamos participar das aulas, ou seja, perguntar, colocar as nossas opiniões, as nossas dúvidas, né? Respeitar a todos. Quando é que eu respeito? Quando eu ouço. Quando é que eu respeito? Quando eu compreendo o que o meu colega colocou. Eu não preciso, na verdade, concordar com ele, mas eu preciso respeitar o que ele está pensando, né? Realizar suas tarefas. Todas as vezes que eu realizo as minhas tarefas, eu estou sendo responsável com as minhas atividades na escola. E evitar brigas é uma outra responsabilidade. Precisamos ter uma boa convivência com todos, né? E nós vamos ver que o Michel Iacocca, ele fez um poema, né? E escreveu: na escola eu me preparo para prestar toda a atenção e ficar todo ligado acompanhando a lição. Mas depois de alguns minutos, juro, a culpa não é minha. Tudo acaba atrapalhando as intenções que eu tinha. É o barulho lá de fora, de alguém jogando bola, e eu preso nesta sala, passarinho na gaiola. É o vento na janela, o balanço na cortina, o mosquito que não para, os olhos da Carolina. Então esse autor, ele é um autor, na verdade, italiano, veio para o Brasil e ele começou a escrever poemas. E ele fala que tudo isso que ele escreveu nesse poema aconteceu com ele quando ele era criança também. E aí nós vamos refletir um pouco no poema dele. Como que é o comportamento esperado na sala de aula? Será que se eu não prestar atenção, eu vou estar aprendendo de fato? Eu preciso ter a atenção voltada àquilo que está sendo ensinado, né? E existem algumas coisas que atrapalham essa nossa atenção e que o poema também mostra para nós. Quando ele fala que tem o barulho lá de fora, a bola, crianças gritando, né? Então, como que é esse comportamento inadequado lá no pátio que às vezes termina tirando a nossa concentração ou até mesmo dentro da própria sala de aula, né? Um colega que levanta, que corre, que grita, né? Isso faz com que tire a atenção dos outros colegas. E como que é o meu comportamento em sala de aula? Agora é para você pensar. Como que você tem se comportado em sala? Será que você tem um comportamento que tem favorecido a sua aprendizagem, ajudado você a aprender cada dia mais, a centrar, a ter um foco de fato, né? E aí a gente precisa pensar também, o meu comportamento em sala de aula, ele tem que ser um comportamento bem legal. Mas e na minha família? Como tem sido o meu comportamento em casa? Eu tenho sido responsável com as minhas coisas? Eu tenho me comportado a ponto de eu aprender, de eu realizar todas as tarefas? Este é um momento, nós estamos vivendo um momento de quarentena e que vocês estão realizando atividades em casa, né? Às vezes com a mamãe, às vezes com o papai, às vezes com uma outra pessoa, uma tia, né? E aí a gente fica pensando, como tem sido o meu comportamento? Será que se eu chorar, se eu espernear, se eu falar que eu não quero fazer, isso vai me ajudar a aprender cada vez mais?
Eu acredito que não, né? Então a gente precisa pensar. E o poema nos fala sobre isso. Agora vamos ver essa imagem, ó. O que você acha? Os alunos estão agindo de maneira responsável? Olha o que eles estão fazendo na sala. Vejam ali, ó, jogando papel, subindo nas cadeiras, correndo, né? Será que essa é uma atitude responsável? O que pode acontecer a partir de uma situação dessa? Ó, pode cair, pode estragar um material, pode bater um papel no rosto de um colega e machucar. Eu posso correr e tropeçar, cair, machucar, né? Então são atitudes que não são consideradas atitudes responsáveis. Nós precisamos pensar naquilo que nós vamos fazer ou que estamos fazendo, tanto na escola quanto em casa. Você aprendeu que cada pessoa tem a sua história, não é isso? Cada um de nós temos, na verdade, toda a nossa história de vida, as nossas vivências com famílias diferentes, né? E nós precisamos aprender a respeitar cada pessoa. Nós temos que entender que cada um é um. E isso eu tenho que entender que é tanto lá aqui na escola, como na nossa casa também. Aceitar como o outro é importantíssimo. Essa aceitação é uma atitude responsável, né? E com isso, todo o ambiente, tanto escolar quanto o ambiente familiar, ele é feito de regras. E essas regras, na verdade, precisam ser cumpridas. Nós precisamos entender que as regras para garantir o bem-estar de todos. Ou seja, uma casa, uma família sem regras dificulta o andamento da família porque tem alguém ali que não está cumprindo. Então nós precisamos entender que a hora de estudar é estudar, que a hora de assistir uma televisão é hora de assistir televisão, e a hora de fazer a tarefa é a hora de fazer a tarefa, né? São regras que são colocadas tanto em casa quanto na escola. E aí a gente observa que respeitar essas regras, respeitar as pessoas é uma atitude essencial para viver em sociedade. Quando eu não sei respeitar em casa, eu não sei respeitar na escola, eu não sei respeitar na igreja, eu não sei respeitar num aniversário, num outro tipo de festa. Então a gente precisa pensar nessas atitudes, que são atitudes, na verdade, que nos levam a viver melhor em sociedade, né? Quando nós estamos num grupo maior. Aqui nós temos uma imagem que tem um personagem, né, que é o Francisco. Ele é um aluno cadeirante, né? E que ali mostra para nós o seguinte, ele está perguntando, a pessoa está sendo respeitada? Vamos ver esse cadeirante. O que mostra para nós a respeito desse cadeirante? Ó, por onde ele está passando? Aqui é uma rampa, estão vendo? Ó, uma imagem, uma rampa para ele chegar a um outro local. Se nós observarmos na nossa escola, nós temos rampa, né? Nós temos rampas de entrada para facilitar a mobilidade para uma pessoa que não tem condições de andar com as pernas, que ele utiliza a cadeira de roda para andar. E aí a gente observa que nas cidades, nem todo lugar tem lugar para um cadeirante andar. Então a gente precisa aprender também a respeitar essas pessoas, a respeitar os espaços deles quando a gente olha, né, demarcado no chão. Deficiente físico, eu não posso colocar o meu carro ali, né? Porque ali é o lugar de uma pessoa que é portador de uma deficiência e que precisa daquele espaço. Às vezes tem o espaço do idoso, né? Então eu vou lá e coloco o meu carro no espaço do idoso. Quando o idoso chega, ele não tem condições de colocar. Por que o idoso pode ter um espaço? Porque ele já é uma pessoa idosa, a mobilidade dele é diferente, ele já não consegue andar com tanta facilidade como nós andamos, né? Então isso é uma atitude de respeito, tá? E aqui nós vamos ver que você é responsável por muitas coisas na escola. E nós temos aqui um mapa mental. Essa atividade está na apostila de vocês. Vocês estarão desenhando neste espaço aqui abaixo o seu rosto. Se você quiser colocar uma foto sua também não tem problema, né? E aí você vai ver, ó, na família, você que vai ser colocado aqui, na família, ajudar nas atividades domésticas é uma atitude responsável.
É uma atitude que vai fazer com que você colabore em casa. O que seriam atividades domésticas? Enxugar uma louça, guardar o material para a mamãe, recolher o lixo, colocar o lixo para fora, arrumar o seu quarto, manter os seus brinquedos organizados. São atividades de casa, domésticas, na verdade, são lá na nossa casa. E aí nós temos aqui quais são as nossas regras, ao respeitar as regras na escola. Respeitar as regras da escola, eu também preciso, que nós já falamos, quais são as nossas atitudes na escola. Eu preciso manter o ambiente limpo, não é? Respeitar o meu colega, saber ouvir, levantar a mãozinha para falar, não falar todos ao mesmo tempo. São regras que vão, na verdade, contribuir para a gente ter uma vida melhor quando a gente vive em grupos maiores e também em grupos menores, né? Na família nós somos um grupo menor, mas na escola nós somos um grupo maior, né? E aí vocês estarão realizando as atividades e depois nós vamos estar conversando sobre isso após voltarmos para a escola, ok? Um abraço a todos.